Pessoal, vamos lá agora para a página 49, onde a página 49 fala sobre estrutura da população por idade e por sexo, tá? A estrutura da população, ela é dividida por idade, por faixa etária. Então, a população ela tem 3 faixas etárias, que são jovens, que é considerado de quando nasce até 19 anos, que é a primeira faixa etária. A segunda faixa etária, que são considerados adultos, tá? De 20 anos até 59 anos. E a terceira faixa etária, que são os idosos, que são considerados de 60 anos em diante. No passado, porque hoje com essa mudança na Previdência, é considerado idoso acima de 65. Tá? Então, 3 faixas etárias: jovens, adultos e idosos, né? O livro de vocês fala assim: atualmente, por causa do crescimento do número e da proporção dos idosos, existe uma tendência a considerar idosa as pessoas acima de 65 anos. É o que eu falei para vocês, devido a essa reforma da Previdência, é considerado idoso acima de 65, tá? Então, até 65 é considerado o quê? Adulto, tá? O livro de vocês fala assim: as nações que possuem há várias décadas baixos índices de natalidade e mortalidade e uma expectativa de vida média elevada, caso dos países desenvolvidos, tem a maioria da sua população na faixa etária dos adultos, entre 55% e 60% do total. Então, nessa época de 2000 a 2010, as nações, né, elas tinham baixos índices de natalidade e mortalidade, e era considerado nessa época que o país, a população, eles eram o quê? A maioria deles eram adultos. Então, na população existiam mais pessoas de 20 anos até 59 anos. Então, a população ela era considerada adulta. Então, ela tinha mais o quê? A segunda faixa etária. O livro de vocês fala o seguinte: nesse país, a porcentagem de idoso é relativamente alta, mais de 60% do total. Nesses países, a porcentagem de idosos Perdão, perdi aqui. Nesses países, a porcentagem dos idosos é relativamente alta, mais de 15%. E a faixa dos jovens geralmente está baixa, a 30% da população. Então, nesse ano de 2000 até 2010, quem predominava a população era a segunda faixa etária. Lembrando que a segunda faixa etária é do quê? São os jovens de 20 anos até 59 anos. Então, a maior parte, 60%, né, 55% até 65% da população tinham entre 20 e 59 anos, né? E idosos que são de 60 acima, mais considerados 65 anos acima, tinham o quê? 15% apenas, enquanto que os jovens, que é de 0 até 19 anos, tinha 30% apenas da população. Então, quem comandava a maior parte, né, da população eram o quê? Os adultos, tá bom? O livro de vocês fala assim: já os países subdesenvolvidos, especialmente aqueles que apresentam baixa expectativa de vida, têm uma população maior jovem, que são 50% mais, e os idosos eles chegam em uma faixa reduzida, chega a 10%, enquanto que o normal, que eu falei agora há pouco, era 15%, em países subdesenvolvidos chega a 10%, em algumas populações chega até a 5%. Então, existem países subdesenvolvidos onde a faixa etária dos idosos, que são 65 anos acima, é de 10%, às vezes até 5%. Isso quer dizer o quê? Quem predomina lá são os adultos, né? Não chega a idade de 65 anos as pessoas lá no país subdesenvolvido. No livro de vocês ainda diz o seguinte: no Brasil, segundo dados do último recenseamento, o que é recenseamento? É aquela pesquisa que é feita a cada 10 anos de casa a casa, lembra que a gente estudou?
geral da população realizada em 2010, a faixa etária dos jovens abrange 33% da população e dos adultos 55%. Então, pessoas de 0 até 19 anos são quantos? São 33%. Já de 20 anos até 59 são metade da população, 55%. Enquanto que os idosos de 65 anos acima são quantos por cento? 11%. Isso no Brasil, tá? Então, ainda os adultos, eles predominam a população nessa época. Nas últimas décadas, o percentual dos idosos e adultos aumentou. Então, enquanto eles eram baixos, né? De idosos e adultos, eles eram o quê? Eles eram baixos. Aí o que aconteceu aqui? Nas últimas décadas, o percentual de idosos e adultos aumentou, enquanto de jovens ele diminuiu. O de jovens foi sempre o que predominou e o jovem ele não predominou, né? Quem predominou sempre foi o de adulto. E o que aconteceu aqui nas últimas décadas? Os jovens, ele manteve a quantidade, né? Que sempre teve, porém os adultos e os jovens, os adultos, ele diminuiu a quantidade de adulto, aumentou a quantidade de jovem, que era de 0 até 19 anos, e também proporcionalmente aumentou a quantidade de idosos. Então, nas últimas décadas, né, nos últimos séculos, o aumento de jovens e de adulto que antes não era prevalecido, às vezes chegou até 5%, houve um aumento de 52% em jovens e 46% em adulto. E essa mudança ela aconteceu por quê? Devido à diminuição da taxa de mortalidade e à taxa de natalidade, tá, pessoal? Então, o livro de vocês fala assim: dessa forma, podemos dizer que o Brasil praticamente já completou a sua transição de país jovem para maduro. Todavia, a porcentagem de idosos de 11,4% ainda é pequena se comparada a países desenvolvidos. O que a gente precisa saber aqui? Nós temos 3 faixas etárias, né? Dividindo em 3 partes: jovens, adultos, idosos. Jovens de 0 a 19, adultos de 20 a 59, idosos de 65 acima. Por um bom tempo, quem predominou a população foram o quê? Os adultos, de 20 a 59. Até nas últimas décadas aconteceu o quê? Parar de haver morte, parar de haver nascimento e igualar. Parou a quantidade, a porcentagem de adultos e subiu a porcentagem de jovens e também subiu a porcentagem de adultos. Por que houve esse aumento, né, de porcentagem de jovens e de idosos? Porque parou de haver natalidade e morte.